das paz, irmãos. Apesar de eu estar com a sandália parecida de Jesus, não era a minha intenção. Eu estou com um gravado aqui, inventar de falar para minha esposa mexer. Eu acho que não foi um bom negócio. Mas glória a Deus, né? Hoje eu estive na igreja, como o pastor mencionou aí, não vim para comer, tá? Só para esclarecer. Acabei comendo, e ia sobrar muita comida. Eu fiquei com dó e eu acho que não se desperdiça alimento. Tá? E estava realmente uma bênção a comida que os irmãos prepararam. Só o arroz que o pastor fez estava meio carnavalesco, só em bloco, mas deu para sustentar, foi uma bênção. Bom, além de ter vindo aqui hoje para buscar quem alimentar, Deus também ministrou uma palavra através de uma irmã, e nós entramos em uma discussão para conversar, discussão no bom sentido, irmãos, pelo amor de Deus, não estamos brigando não. Nós estávamos debatendo um assunto, e dentro desse assunto surgiram algumas situações a qual Deus confirmou a administração que Ele tinha, ou mudou totalmente o que Ele quer fazer em nossas vidas nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. O pastor leu um pouquinho depois. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça junto comigo, que você, em oração, concordasse que o Espírito Santo tem a liberdade no nosso meio. Pai querido, Deus Santo e amado, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos a tua santa e bendita palavra no nosso meio, declaramos a tua sabedoria, a tua unção, o teu poder, a tua paz que excede entendimento. Deus, traga sobre nós a revelação do teu Espírito, da tua vontade. Coloca, Senhor, que os nossos pensamentos e a nossa mente venham estar voltados somente ao Senhor. Que nada e nenhum empecilho venha se levantar contra nós, para que a tua palavra possa ser por alimento sobre as nossas vidas, transformação sobre nós. Que em nome de Jesus eu tenha fidelidade ao transmiti-la, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor vem a fazer e a realizar no nosso meio nesta noite. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu-lhes: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Muitas vezes nos sentimos no verdadeiro deserto da vida. Tudo parece ser contrário. Ao ser tentado no deserto, Jesus Cristo nos apresenta o segredo de como enfrentar os ataques do inimigo e sair vencedor. As batalhas devem ser enfrentadas de frente, sem recuar. Amém? O deserto aqui serve também como uma simbologia do mundo em que nós vivemos e todas as suas tentações. O deserto significa batalha, significa confronto, conflito, não é? O deserto é lugar de muito cansaço, de muita fraqueza, de debilidade.
Pelo deserto ser um lugar muito quente à noite, debilita o corpo. Por ele ser muito quente durante o dia, existe uma debilidade muito grande no corpo físico. E à noite muito frio, o que dá, ou que traz, acarreta muito choque térmico. Segundo alguns historiadores, o povo que vive no deserto, ele já é ambientado, mas o europeu, por exemplo, ele não consegue sustentar lá por muito tempo, até que o corpo dele venha a se tornar ambientado aquele clima que sucede naquele lugar. Na verdade, quando nós ouvimos falar de deserto, nós já pensamos em inúmeras coisas, não é? Deserto é um lugar árido, lugar de muito sofrimento, é um lugar de milagres, não é? E é interessante que, após Jesus Cristo ser batizado, o próprio Espírito, a palavra diz que o próprio Espírito o conduziu para o deserto. Na verdade, todos nós vivenciamos dias após dias, vários desertos. Nós passamos por situações, vencemos batalhas, tribulações a cada dia. A nossa vida como cristãos não é fácil. Esse Evangelho vem para Cristo que Ele resolve os seus problemas, não existe. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós pregamos, é aquele que diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Não é? E o que chama a atenção é que o próprio Espírito levou e conduziu Jesus ao deserto. Quando Jesus vai para o deserto, ele vai para se santificar, para se preparar para o início da sua jornada, do seu ministério. Aí nós paramos e pensamos, como o próprio Deus manifesto na vida de Jesus precisava dessa situação. Como é que era necessário que ele passasse por essa situação? Nós vamos entender algumas coisas com essa passagem. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações de forma tremenda e maravilhosa. Primeira coisa que nós temos que aprender a identificar com clareza quais são as maiores dificuldades que temos e as grandes tentações que nos impedem ou que nos limitam ou que nos afrontam. Cada um de nós temos peculiaridades. Cada um de nós vivemos uma fase do mundo, com exceção daqueles que já vieram ou já nasceram da igreja evangélica, mas todos ainda assim têm algumas dificuldades maiores. O próprio apóstolo Paulo disse que ele mesmo tinha um espinho na carne. Algumas pessoas acreditam que era uma luta contra um demônio, outros acreditam que era alguma dificuldade, alguma tentação própria. Muitas pessoas já tentaram explicar. Eu de fato não ouvi nenhuma plausível ainda, ou que eu pudesse me apegar de forma palpável. Mas eu acredito que assim como nós, o apóstolo Paulo também tinha dificuldades. Nós vemos ao longo da vida de muitos irmãos, de muitos cristãos, que cada um tem uma peculiaridade. É interessante que tem um que tem uma dificuldade maior em vícios, outros têm uma dificuldade maior em promiscuidade, prostituição, sensualidade. Nós vemos pessoas que têm dificuldades em muitas outras áreas, e cada qual com a sua peculiaridade, pela sua formação, pelas suas crenças anteriores, ou pelas próprias experiências vividas anteriormente a conhecerem a Cristo. No versículo 2 diz assim, que depois de passar no deserto 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. A tentação ocorreu depois de 40 dias no deserto. Jesus não estava à toa, ele estava buscando e se preparando para o ministério. Irmãos, Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Humanamente falando, é quase impossível, ou é impossível, né? Se nós pararmos para analisar aquilo que Jesus vivenciou naquele lugar, foi algo nada menos do que terrível. Eu imagino quantos aqui de nós já ficou 2 dias sem comer. Alguém já fez jejum? 2 dias sem comer nada? Um dia inteiro, levanta a mão. Amém. É difícil, não é? É terrivelmente difícil. Imagina Jesus 40 dias, 40 noites sem se alimentar. E a palavra, ela coloca ali no versículo final, na parte final do versículo 2. Então Jesus teve fome. Jesus era homem. Aquilo demonstrava a necessidade
do corpo físico de Cristo Jesus. Deus manifesta na vida de um homem. Temos que compreender nossas limitações. Ninguém é inatingível e inabalável. O próprio Jesus estava sujeito. A palavra diz que ele teve fome. Se ele fosse 100% Deus, 100%, se ele não fosse 100% Deus, 100% homem, primeiro eu acreditaria que ele não conseguiria ficar os 40 dias sem comer. E logo em seguida a Bíblia fala que ele teve fome. O que diz e o que nos revela que ele realmente era 100% homem, que ele tinha necessidades físicas como nós. 3 áreas que podemos ser tentados e que eu acredito que todos, dentro das suas peculiaridades, enfrentam dia após dia, passam a cada momento, a cada situação. A primeira delas é justamente as nossas necessidades físicas, que diz o versículo 3 e 4: chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira experiência de Jesus sobre as debilidades do corpo humano. Irmãos, não pensem você que Jesus não estava faminto, porque a própria palavra diz que ele estava com fome. Satanás sabe qual é a nossa maior dificuldade, e ele vai tentar diante das nossas necessidades físicas. Por que nós vemos igrejas lutadas com o evangelho de prosperidade, com o evangelho de cura, com o evangelho de tantas situações que beneficiam a nossa vida física, vida financeira? Jesus nunca prometeu, na palavra dele, eu nunca vi escrito que ele faria todos nós sermos prósperos, ricos. Prosperidade bíblica significa a abastança das necessidades básicas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Na verdade, a palavra diz que essas demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus estava fazendo menção das aves dos céus, que não tem sequer preocupação com o verso. Ele estava falando dele, da vida própria dele, que não tinha onde reclinar a cabeça. Porém, nós vemos várias vezes Jesus fazendo milagres, para a multiplicação de pão, para a multiplicação de peixe, porque ele não semeava, ele não colhia. Necessidades físicas. Todos nós somos provados fisicamente. Jesus aqui estava com fome, então Satanás fome. Naquela época o pão era um dos principais alimentos da época. Era um dos principais. O pão, que simboliza o próprio corpo de Cristo, era um dos principais alimentos da época. E ele chega a Satanás ali com, eu imagino aquele pão suculento, maravilhoso, ou talvez passe pela cabeça de Jesus aquela imagem de um pão maravilhoso, e ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quantos de nós temos sido provados, ou tentados, ou desafiados por Satanás a suprir as nossas necessidades físicas através de coisas ilícitas, de coisas impróprias? Hoje, conversando com uma pessoa, nós estávamos conversando e ela falando sobre uma situação que ela achava que era normal. Olha, isso para mim não é pecado. Eu não acredito nisso. Eu creio que é pecado. E ela: não é pecado. Eu tenho um estudo lá que próprio não é pecado. Eu falei: se você quiser, eu faço um estudo para você sobre o homossexualismo, para que você veja que não é pecado o homossexualismo. Ela falou: mas escuta, você sabe que na Bíblia está escrito que você falou, está errado, é pecado. Nós podemos pegar textos isolados da palavra de Deus e nos beneficiarmos à torta e à direita. Irmãos, é um acento errado. Esses tempos atrás eu estava na internet, aí eu recebi um e-mail de um irmão, ele falou assim: dá uma olhada nesse vídeo. É um pastor que prega em favor do adultério, que não é pecado. E por causa de uma vírgula, vai, toma uma mulher amada de teu irmão e adúltera
E ele lia para toda a congregação. E adultera. Se você entrar no YouTube, você vai ficar chocado e escandalizado. Ele mostra o testemunho maravilhoso daquele casal. Do marido, da esposa, do pastor e da esposa. Olha, Deus ministrou no meu coração que eu tenho que ter um caso, um filho com você, pastor. Ah, é? Então vamos estar orando para que Deus confirme no nosso coração. Então começaram a orar. E o marido teve revelação de Deus. Olha, realmente é de Deus que esse filho seja do pastor. Então vamos consumar lá. E o pastor teve a revelação que era de Deus. Isso que eu estou dizendo é realidade. E o mais triste é que uma pessoa do Fantástico estava fazendo a reportagem sobre esse cidadão. E quando ele mostrou a vírgula, ou melhor, o acento, o homem ficou lendo com aquela cara de espanto. Ele disse assim: realmente, se não tiver revelação, rapaz, é chocante, é triste, é irônico. Se não ler a Bíblia com revelação, você não vai entendê-lo. E ele citou essa situação. Rapaz, eu olho para o Marcelo, não está de mim. Nós choramos de ver aquilo. E é para chorar mesmo, irmãos. Essa é a realidade. Porque as nossas necessidades físicas, porque eu amo. Eu vou me casar um dia com essa pessoa. Então não tem importância. Isso não é fornicação, porque é amor. Isso é necessidade física. Olha, mas isso aqui é um carro à parte, olha, esse dinheiro aqui nem era do meu patrão. Isso é necessidade física. Irmãos, eu queria entender a prosperidade que prega sobre eu vou prosperar, vou comprar carro zero, vou ser milionário, e o meu irmão que se lasque, que se vire, meu irmão que se exploda, ele que vai atrás da prosperidade dele. Um dia eu vi uma pessoa pregando sobre dízimo na igreja. Ele disse assim: se você deixou de dar o dízimo uma vez, 2 vezes, você é ladrão e você será sempre infiel. Eu queria saber onde está escrito na Bíblia, Senhor. Eu queria lhe dizer, no meio dessa pregação, que uma pessoa foi pedir para ele ajudar ela com uma quantia de dinheiro para ela pagar algumas necessidades da casa. E ele disse: eu não tenho, porque esse cara é meio extremista, ele está desse jeito, ele precisa aprender. O evangelho que eu conheço é o evangelho que vende tudo que você tem, divide porque não tem nada. Igreja sem obra social, sem pregação do evangelho social, de necessidade básica, de ajuda, de caridade, de divisão, não é evangelho. Necessidades físicas. Jesus estava faminto. Eu imagino, eu já fiz jejum de um dia. Rapaz, quando eu fui comer, parece que eu nunca tinha comido antes. Quem já fez jejum assim sabe disso que eu estou falando. Dá vontade de comer, você parece um porco comendo. Dá vontade de comer com a mão. Irmãos, vamos ser sinceros. São 40 dias de necessidades físicas. Jesus não tinha passado por isso ainda. Ele não sabia o que era sentir fome. Pelo menos a Bíblia nos relata. Ele não sabia o que era fome. Eu acredito que esse foi um dos primeiros grandes, ou uma das primeiras grandes provações de Cristo Jesus. Entender a necessidade do corpo humano. Agora imagina você se Jesus é reprovado no pão. Quando começasse a vir as irmãs, né? Olha, o pastor ora por mim. Ora, com o olho aberto e fechado. Irmãos, eu estou falando aqui não é segredo, né? Necessidade física. Cada qual tem a sua peculiaridade. Nós precisamos vencer. Como Jesus venceu? Palavra, Bíblia. Se nós começarmos a usar textos isolados da palavra de Deus, nós vamos sempre nos beneficiar. Nós precisamos entender todo o contexto da palavra de Deus, o que agrada, o que não agrada a Deus, o que é bênção, o que não é bênção. Muitas famílias hoje passam dificuldade no relacionamento, porque cometeram atos ilícitos antes de se casar. Não adianta você falar, porque tudo que nós escolhemos não é porque nós plantamos. Nós nunca vamos escolher aquilo que não plantamos. Porque isso
veio, não, isso não veio, isso foi gerado. Aquilo que nós colhemos foi gerado por nós. Nós geramos. Por isso, a primeira dificuldade de Cristo, que é a necessidade física, nós precisamos vigiar, orar, se santificar. Eu imagino a unção que ele deve estar, 40 dias de jejum. O corpo está mortificado. O jejum serve para dizer, o Espírito dizer para o corpo, quem manda que sou eu. Então eu imagino o fogo, quando Jesus abriu a boca e falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu imagino a unção daquele homem. Quando você fica um dia, ou faz um jejum prolongado, por santificação, buscando conselho, você sente a presença de Deus mais próximo. Eu imagino os anjos ali todo ao redor, vendo aquela situação. E quando Jesus se levanta e diz: olha, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu imagino os anjos levantando, dando pulos de glória a Deus, de aleluia. E nós? O que nós estamos fazendo diante das dificuldades físicas? Vamos orar, vamos buscar jejum, vamos buscar em oração. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, porque nós nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos buscar a perfeição. Aquele que nos chamou para aperfeiçoar, não é isso que a Bíblia fala? Nós precisamos buscar. Segundo ponto, o nosso orgulho está aí um negócio triste. Homem tem brilho, né? Mulher tem personalidade. Homem tem um negócio de mexer com brilho, rapaz. Escrever no trânsito, você vê isso claramente, né? O camarada fecha você. Você olha torto para ele já manda um palavrão, já mostra o dedo. Sabe por quê? O camarada não pode ficar por baixo. O cidadão não aceita ficar por baixo. Ser inferior, de forma alguma. Eu abaixar a cabeça. Você sabe que uma das maiores dificuldades hoje dentro das igrejas evangélicas se chama autoridade espiritual. Nós temos liderança. Aqui nós temos alguns líderes, de ministério. Nós temos o William Roller, que é o líder do Ministério de Louvor da igreja. O pastor Almir, que é o líder, estrela da igreja, uma palavra do Apocalipse, que é a autoridade dentro da igreja, a autoridade máxima. É interessante como nós vemos, rapaz, as coisas. A pessoa não tem temor, não. Vai chamar a atenção do cidadão, o cidadão para, recruta, briga. Opa, fica bravo. Se viu um diácono chamar a atenção do cidadão, rapaz, eu não acreditei, não. Autoridade. Quando fala em orgulho, aí é bravo. É porque o cara tem muito tempo de igreja. Porque ainda bem que eu dou glória a Deus que o William é um excelente músico, né? Já pensou? Você coloca um camarada aí, o cara sabe um pouquinho só de música. O cara é uma bênção, mas não tem tanto talento. De repente vem os caras que tocam muito. Você está falando, esse cara aí está pensando para o quê? Mexe com brilho, mexe com orgulho. E você pode dizer que não é fato, isso é verdade. Nós sempre estamos procurando uma pessoa para nos ensinar, mas nunca admitimos ser inferior a ela. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Nós queremos aprender, mas não queremos admitir que aquele é o nosso mestre, o nosso professor. Verdade ou mentira? Orgulho. No versículo de número 5 ao 7 diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nenhuma pedra te machuque. Está escrito, ou melhor, e disse Jesus também, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus é confrontado com a sua própria palavra e a sua própria autoridade. Orgulho. Quem escreveu? O Senhor. O próprio diabo confrontou Jesus com a sua própria palavra. Irmãos, existe algo nos
corações, né, dos homens, que muitas vezes não nos permite reconhecer que a pessoa é superior a nós. Por que Deus fala que toda autoridade é delegada por Ele? É para que fique bem esclarecido que seja qual for a pessoa que está sobre a sua vida, como autoridade, ela foi imposta por Deus. Ela foi imposta por Deus. Nós, muitas vezes, cometemos um pecado gravíssimo. Nós abrimos a boca muitas vezes para falar mal dos nossos governantes, mas ele é uma autoridade concedida e permissível de Deus. Ele foi permitido por Deus ocupar aquele lugar. Aí você fala, escuta, mas nós votamos. Mas é Deus que permite todas as coisas. Eu vi esse ano, ao fim das eleições, pelo menos 2 prefeitos de cidades pequenas morreram. Um morreu de infarto e um morreu num acidente de trânsito. Aí você me diz, escuta, mas o que você quer dizer com isso aí? Deus é quem permite as autoridades sobre as nossas vidas. Aí você me fala assim, escuta, foi Deus que permite? Foi Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha, nem um cabelo, sem a vontade dele. E se toda autoridade é delegada por Deus, nós precisamos aprender sobre submissão, obediência. Quando o pastor Albino estava ministrando, eu estava pensando justamente sobre esse ponto. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, Pedro, André, Tiago e João, quem já lutou no Pedro? Eu gravei para essa música. Quando Jesus chama eles não indagaram Jesus. Eles simplesmente se levantaram e seguiram. Sabe por quê? A autoridade. Eles reconheceram a autoridade de Cristo. Orgulho. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes o nosso orgulho, ele nos tira do caminho. Ele nos desvirtualiza do caminho de Deus, do caminho de Cristo. O próprio trânsito é um exemplo claro disso. Quantas pessoas orgulhosas têm morrido no trânsito através de briga? Quantas confusões acontecem por causa do orgulho? Imagina Satanás mostrando ali para Jesus, né, que ele era filho de Deus. Então pula. A tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem ao Senhor a teu respeito, para que nem os pés nas pedras você machuque. Aí vem Jesus com a palavra. Escuta, mas está escrito também: não tentarás o Senhor Deus. A própria palavra servindo de confronto. Irmãos, isso prova até que os relacionamentos, né, precisam ser constantemente aprimorados, principalmente entre irmãos. Nós precisamos estar próximos uns dos outros, para que a cada dia nós aprendamos uns com os outros. Às vezes a gente vem para a igreja, você olha e fala assim, escuta, eu não vou colocar a cara daquele peão, não. A cara dele, não. Não vou precisar dele pelo dedo dos olhos dele. Não vou colocar graça para ele, não. E nós nem conhecemos a pessoa. Aí vem o camarada, trazer uma palavra. Você vê que é uma bênção. Uma bênção. A mulher é uma bênção. O homem é uma bênção. Aquele pastor é uma bênção. Aquele fulano é uma bênção. Todo aquele pré-conceito, toda aquela situação que fere o nosso orgulho. Ah, porque fulano está fazendo isso, o que quer fazer? Ah, isso é orgulho, irmãos. O orgulho nos leva a tomar cada atitude na nossa vida. Você pode ter certeza plena e absoluta que só nos afasta de Deus. O orgulho é totalmente contrário à humildade. O orgulho é totalmente contrário à humildade. A Bíblia fala que os humildes, os mansos, herdarão o reino de Deus. Nós precisamos lutar todos os dias com orgulho. Todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos. Terceiro diz que fala sobre as coisas e os desejos materiais. Aquilo que nos traz mais prazer, né? Aquilo que nos acrescenta. No versículo do 8 ao 10 diz novamente, transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse:
tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Aí nós somos confrontados com a vinda de Cristo. Qual é o propósito da vinda do Senhor? Qual foi o propósito da vinda de Cristo? Da crucificação? Qual é o ideal de Deus? Qual foi o ideal de Deus? Qual é a missão do Senhor enviando Jesus? Justamente